amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um vídeo, para mais uma aula com a proteção de Deus. Eu estou entrando aí na tua tela do computador, no teu smartphone, no teu tablet, para darmos continuidade à nossa matéria de Direito Penal para oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, nós já estamos galgando um bom caminho. Quem está estudando bem os vídeos anteriores está entendendo bem o conteúdo, eu tenho certeza disso. Só que agora a gente está entrando em tipos penais com os detalhezinhos mais peculiares. E o tipo penal que nós vamos trabalhar agora também tem as suas peculiaridades. Que tipo penal eu estou falando? Bom, meus caros, agora é o momento de falar desse cara aqui, ó. A chamada corrupção passiva. Aqui está. Corrupção passiva. É um tipo penal muito conhecido, principalmente porque na mídia, na imprensa, muito tem se falado sobre esse crime na Operação Lava Jato, mas poucos entendem bem o que é a corrupção passiva. Então o que eu vou fazer agora nada mais é do que mostrar aos senhores o que é esse crime e o principal, como que esse tipo de infração penal cai em prova. Então vamos primeiro nos organizar. Professor, no Código Penal, onde eu encontro? Vamos lá. No Código Penal, nós vamos encontrar no artigo 317. Aqui está. Vocês vão fazer a leitura do caput e vão ver que lá diz assim, ó. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Bom, o que vocês têm que entender é que nós temos dentro do 317 3 modalidades de corrupção passiva. Então nós estamos começando já bem mastigadinho. 3 modalidades. Nós temos a modalidade simples, e a modalidade simples, ela está no artigo 317 do Código Penal, porém no seu caput, que foi o que eu acabei de ler, e a pena é de 2 a 12 anos. Está aqui. Temos uma outra modalidade, que é a corrupção passiva majorada. Aqui está ela, prevista no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. A pena também é de 2 a 12 anos. Todavia, tem um aumento de pena de 1/3. E nós temos ainda outra modalidade, que é a chamada corrupção passiva privilegiada, que está no artigo
317, no seu parágrafo 2º do Código Penal. E aqui a pena, meus amigos, ela já não é de reclusão, ela é de detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Logo, essa modalidade aqui, que é a privilegiada, a gente sabe, como a pena máxima não ultrapassa 2 anos, sabemos que é uma infração de menor potencial ofensivo. Aqui está. De competência dos juizados especiais criminais. Então esse é o nosso objeto de estudo. Está aqui no quadro. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quero ver se vocês já viram, se alguém tem. É com isso aqui que eu bebo água. Quem nunca teve nos anos 80, quem é mais novo um pouco, não pode, talvez não conheça essa jarrinha em forma de abacaxi, né? Mas eu ainda guardo a minha. Eu costumo dizer que a jarrinha dá sorte. Quem assiste às aulas que eu apresento a jarrinha se dá muito bem em prova. Bom, meus caros, aqui estão as 3 modalidades e é por óbvio que nós vamos começar com a primeira. Corrupção passiva simples. E para entender essa primeira, eu já vou puxar para esse lado do quadro. Onde nós vamos, em primeiro lugar, trabalhar com a questão dos verbos. Vocês vão ver que os verbos do crime de corrupção passiva, ao todo, são 3. Os verbos são solicitar, receber e aceitar. Uma peculiaridade aqui, pessoal. Os verbos da forma majorada então botamos aqui também. São os mesmos. Já na corrupção passiva privilegiada, a coisa muda de figura. Porque nós vamos ter o praticar, o retardar e o omitir. Muito bem. Fiz aqui uma pequena estrutura para que os senhores possam ter já uma base, uma noção do que nós vamos trabalhar. A corrupção passiva, na forma simples, ela se caracteriza em que momento? Quando um funcionário público solicita. Mas ele solicita o quê? O que o 317 diz que ele solicita? Ele solicita, meus amigos, uma chamada
Aqui está. É isso que ele solicita. Solicita uma vantagem indevida. Muitos vão me perguntar, mas professor, o que é uma vantagem indevida? E aí está o grande segredo. A vantagem indevida na corrupção passiva, meus amigos, é tudo aquilo que não advém dos cofres públicos. Então não pensem, olhem bem a expressão, e isso vale até quem quiser fazer analogia com a Lava Jato. Não pensem que funcionário público corrupto é funcionário público vendido, que não é. Certo? Não pensem isso. Que funcionário público corrupto é funcionário público vendido. Não. No momento que um funcionário público, certo? Em razão da sua função, ele solicita uma vantagem, por exemplo, um policial chega para um particular e diz assim, olha, me dá 50 aí pro cafezinho, por favor. Aí tu vai embora. Acabou. Nós já temos a corrupção passiva. Aqui eu falei em dinheiro, mas pode ser qualquer vantagem. Ok? Cuidem isso. O receber também é. Aliás, vamos fazer melhor aqui, né, pessoal? Ficou estranho. Vamos fazer mais bonitinho isso, porque senão eu vou estar repetindo palavras e não é esse o intuito. Eu vou abrir um chaveamento e vai ficar bem mais simples. Aqui está. Vantagem indevida. Certo? Por esse motivo, vocês têm que entender o seguinte. Vocês têm que entender que quando se tratar do verbo solicitar, o crime é formal. Ou seja, se eu sou funcionário público e solicito, ou na prova pode vir requeiro, ou na prova pode vir peço, uma vantagem indevida a um particular, o crime de corrupção passiva já está consumado, já consumou, já está resolvido. Se um policial me surpreende solicitando vantagem indevida, ele já pode me prender em flagrante. Na modalidade receber, a corrupção passiva é crime material, porque vai se consumar no momento que o funcionário recebeu, sem ter solicitado, claro, porque se ele solicitou já se consumou antes, certo? Então vamos lá, suponhamos que alguém chega para o funcionário público e diz, te dou R$2.000 para resolver essa questão para mim. Ele recebe, no que recebeu, consumou. Naquele momento pode se dar o flagrante. Já o aceitar, ele também é formal. No momento que fica claro que o funcionário público aceitou a promessa de vantagem, já era, né, meus amigos, ali já está devidamente configurado ou configurada a corrupção passiva. Certo? Então, cuidado em relação a esses pontos, a essas modalidades. Agora, vocês lembram quando nós tivemos a videoaula da concussão, que eu dei um exemplo para vocês de um fiscal sanitário que exigiu R$2.000. Olha o verbo agora. O verbo não é solicitar, receber ou aceitar. O verbo agora é exigir. O funcionário exigiu R$2.000 e o particular disse, no outro dia eu te dou. Quando no outro dia ele recebeu, já não havia mais flagrante, porque o flagrante só podia se dar na hora da exigência. Agora,
será que aqui é a mesma coisa? Será que aqui é igual, meus amigos? Será que aqui é idêntico? É o que nós vamos ver agora. Vamos supor que um funcionário solicite, peça R$ 1.000 a um particular, em troca de um favor. O particular disse, tá, tudo bem, mas eu não tenho hoje, só tenho amanhã. Amanhã, nesse horário, eu te entrego. Combinado? Nesse meio tempo, o particular liga para a polícia, informa o acontecido, informa o que ocorreu, ok? Informa o que ocorreu. E no outro dia a polícia fica na espreita. Quando o particular entrega o dinheiro e o funcionário recebe, a polícia dá a voz de prisão. O flagrante agora é válido? Agora é. Por quê? Porque receber também faz parte do tipo penal da corrupção passiva. Então, nesse caso, sim, vai ser possível o flagrante no recebimento. Cuida na tua prova. Se na tua prova disser que é possível flagrante em concussão com receber, está errado. Só não exigir. Se disser que é possível prisão em flagrante na corrupção passiva com receber, está certo, porque faz parte do verbo. Certo? Repito também, gostaria que vocês tivessem isso. Essa vantagem indevida é aquilo que não advém dos cofres públicos. Na verdade, pessoal, quando o legislador criou o crime de corrupção passiva, quando ele criou esse tipo penal, o objetivo dele era exatamente impedir ou evitar que funcionários públicos recebessem vantagens, certo? Ou trabalhassem movidos a incentivos extras, que não fossem realmente a sua remuneração, certo? É isso que se impedia, porque com certeza trabalhar movido a incentivos extras incentiva também um ilícito pior, uma corrupção pior. Então cuidem em relação a isso. Agora, continuando no 317, é solicitar ou receber para si ou para outrem, certo? Direto ou indiretamente. Olha que interessante aqui. Vou botar em azul. Ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Ou seja, como eu já falei lá na concussão, o funcionário pode estar de férias, estar de folga, o funcionário pode ter sido nomeado num concurso público, mas ainda não ter tomado posse, certo? Mas o importante, certo? Ainda que fora da função ou antes de assumir, mas
em razão da função. Então, se uma funcionária de um banco recebe um presente de um admirador que não tem nada a ver com o serviço público, ora, isso não é corrupção passiva. Agora, se chega um particular a um servidor do INSS, por exemplo, e diz assim: obrigado, tu me ajudou com a minha aposentadoria, por causa disso eu estou te dando esse vinho de presente. Ele pode aceitar? Não. Ah, mas nem a título de agradecimento? Não. Vocês estão entendendo agora o que é a corrupção passiva? É isso. Não pode aceitar. Porque o objetivo é isso: evitar que se atue, que se exerça suas funções movido a incentivos. Exatamente isso que não se quer que aconteça. Compreenderam? Ah, professor, mas no interior eu sei que tem funcionários públicos que recebem galinha, que recebem coelho. Acontece, pessoal, uma coisa. O que eu vou explicar agora não cai em prova, mas é bom que vocês saibam. Pequenos mimos por convenção pública, principalmente em datas comemorativas, são irrelevantes, certo? E esses pequenos mimos, eu não estou falando de um pequeno anel de brilhantes, eu estou falando de bens que costumam, no montante, não ultrapassar R$100, certo? Agora, isso também vai depender muito do setor onde vocês atuam. Oficial de justiça, por exemplo, não pode receber uma bala. Fiscal alfandegário, nada. Agente de polícia federal, nada. Nos setores do judiciário, vai depender do chefe direto da pessoa. Ah, professor, como assim? Já teve casos no Fórum Central de que uma servidora quase foi exonerada por ter recebido um bolo de aniversário de um advogado. O juiz não acolheu. Entendeu que aquilo não podia acontecer. Então, essa história de que para ser corrupção passiva, o funcionário tem que ter solicitado, recebido ou aceitado e feito alguma coisa por causa disso, não é verdade. Basta solicitar, basta receber, basta aceitar. Professor, se o funcionário solicita e o particular paga, nós vamos ter corrupção passiva por parte do funcionário e corrupção ativa por parte do particular? Não. Só é que não cai na prova de vocês, mas só vai existir corrupção ativa se partir do particular oferecer ou prometer a vantagem. Então eu, particular, chego para o funcionário e digo assim: meu velho, olha só, agiliza a minha aposentadoria aí, tá? Que eu te dou R$2.000. Pronto, já é corrupção ativa do particular. E se o funcionário recebe, já é corrupção passiva dele também. Então, quando vem a pergunta, é possível haver corrupção passiva sem corrupção ativa? É. Imagine o policial que chega para multar um carro e diz: tá, me dá 50 pro cafezinho e vai embora. O particular dá os 50 e vai embora. Esse particular cometeu crime? Não, porque ele não ofereceu nem prometeu. Perceberam isso? Então, grande cuidado em relação a esse ponto. Aqui não exige finalidade nenhuma do funcionário público. Basta ele solicitar, receber ou aceitar. Ok? Agora, se porventura esse funcionário solicitou, recebeu, aceitou,
a vantagem indevida e ainda pratica o ato para o qual se comprometeu, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a forma majorada. Tá aqui, que eu vou botar em vermelho. Quando ele pratica esses atos, solicita, recebe ou aceita e ainda pratica um ato de ofício indevidamente. Olhem o que diz o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário com infração de dever, o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Os deveres inerentes a ele. Então, uma coisa é receber uma vantagem, um presente. Já é corrupção passiva. Já ocorreu. Outra é tu receber a vantagem e ainda fazer aquilo que se queria. A pena é aumentada. Ó, me dá 2.000, eu te dou 2.000 para tu esperar caducar essa dívida minha. Ok. Funcionário público recebe. Ocorreu já a corrupção passiva. Mesmo que ele não deixe caducar, já ocorreu a corrupção passiva. Agora, se ele deixar caducar, aí nós vamos ter a forma majorada. Aí nós vamos ter, meus amigos, esse aumentinho que vocês estão vendo aqui de 1/3. Então, viram como não é realmente ter que fazer? Não adianta o funcionário público argumentar: ah, mas eu recebi a vantagem, mas eu não fiz aquilo que foi prometido. Azar, o crime consumou igual. Da mesma forma. O policial diz: tá, me dá 50 pro cafezinho que eu não te multo. O particular dá os 50. E o policial multa igual. Continua sendo corrupção passiva. Lembrem que a corrupção passiva sempre tem essas características. Certo? Compreenderam isso? Agora imaginem a seguinte questão. Questão que já caiu em prova. Um funcionário público, oficial de justiça, ele precisa cumprir uma diligência. Vocês sabiam, né? Que funcionários públicos têm que praticar diligências. Só que o Estado ainda não deu a ele a verba para que ele pudesse cumprir essa diligência. Mas ele percebe que se ele não cumprir logo a diligência, vai gerar um dano irreparável. Então ele decide fazer o seguinte: ele cumpre ele cumpre a diligência com a verba do próprio bolso. Compreenderam? Ele cumpre a diligência com a verba do próprio bolso. Realiza. Cumprida a diligência, ele vai até uma das empresas interessadas, uma grande empresa de bebidas, e a empresa reembolsa ele, porque ele solicitou o reembolso. Mas reembolsou ele com um vinho importado, de valor muito superior ao valor da diligência. Pergunto a vocês, tivemos aqui crime de corrupção passiva? Sim ou não? Muitos vão dizer: ah, professor, peraí, ele solicitou, ele recebeu, ele aceitou o vinho, eu entendo que a vantagem é indevida, foi em razão da função, é corrupção passiva.
E quem diz que é corrupção passiva acertou. Esse comportamento do oficial que pagou lá a diligência do seu bolso, solicitou reembolso a uma empresa, que restituiu com vinho superior ao valor da diligência, é corrupção passiva. Mas o problema não está aqui. O problema está agora em descobrir em que momento essa corrupção passiva ocorreu, se consumou. Será que é no momento que ele solicita o reembolso para a empresa? Ou é no momento que ele recebe o vinho? Quem diz que é quando ele solicitou o reembolso para a empresa, errou. Porque quando ele solicita o reembolso para a empresa, a vantagem não é indevida. A vantagem é devida. Realmente era devido a ele. Ah, mas não era a empresa que tinha que pagar. Concordo. Mas o erro aqui, pessoal, apenas foi de quem exigir. Mas devido era. Então, quanto ao ter solicitado a vantagem à empresa, ele está sujeito somente à infração administrativa. A corrupção passiva ocorreu quando ele recebeu o vinho. E por que motivo? Porque esse vinho tem um valor superior ao da diligência. E aí sim nós temos a vantagem indevida. Aí sim a vantagem indevida aconteceu. Perceberam? Ah, professor, e se fosse um vinho de valor igual ao da diligência? Aí era só infração administrativa, mas não seria corrupção passiva. Ok? Cuidado em relação também a esse ponto que eu estabeleci aos senhores. E agora, nós temos então mais uma figura, que é a figura da corrupção passiva privilegiada. Primeiro, por que leva o nome de privilegiada? Porque ela é bem mais branda do que a corrupção passiva comum. Começa por aí. A pena é de 2 a 12. Aqui é de 3 meses a 1 ano. Olha a diferença. E ainda assim, talvez, e até eu vou corrigir aqui, eu botei um E, vamos arrumar, é ou multa. O juiz, na hora de aplicar a pena, pode apenas aplicar a multa, que vai ser o suficiente, na visão do magistrado. Certo? Muito bem. Quando que nós vamos ter a corrupção passiva privilegiada? Os verbos é praticar, retardar ou omitir. Mas retardar, praticar ou omitir o quê? Vamos lá. É o chamado ato de ofício. O que é um ato de ofício, amigos? É um ato inerente à sua função. Aqui está, é um ato inerente à sua função, certo? Cuidem em relação a isso. Tanto que isso nós utilizamos também a expressão infração de dever funcional. Ou seja, tem que ser das suas atribuições. E agora vem o que? A elementar. Então eu vou botar assim aqui, ó, pessoal, para vocês. Eu vou botar aqui, ó, a grande elementar.
cedendo a pedido ou influência de outrem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa bem simples, pessoal. O funcionário público, ele tem uma função. Ele tem um dever funcional. Um policial, por exemplo, qual é o dever funcional do policial? Multar. Então ele vê um veículo estacionado em local irregular e vai multar. Quando ele chega para multar, o proprietário do carro implora para ele, por favor, não me multa. É um pedido especial que eu te faço. Se eu tiver mais uma multa, eu vou perder minha carteira. O policial, então, acaba cedendo a esse pedido e diz, ok, então eu não vou te multar. Eu não vou te multar porque eu vou me sentir feliz em estar te ajudando. É uma forma de corrupção. Ele, olhem bem, praticou, retardou ou omitiu um ato de ofício. Nesse caso, ele omitiu um ato de ofício, ele não multou, inerente à sua função, cedendo um pedido de outrem. Vejam que aqui não tem nada a ver com vantagem indevida. Tanto que eu vou destacar também aqui. Isso é importante. Não possui ligação com vantagem indevida. Aqui é um comportamento que será considerado corrupção passiva. Compreenderam isso? Todo mundo pegou? Creio que não há maiores mistérios em relação a esse ponto. Se dominarem o que está aqui no quadro, nenhuma questão que virá em prova, vocês vão ter dificuldade. Com certeza, vocês vão tirar esse tipo penal de letra. Aliás, é um tipo penal que cai muito em prova. Certinho? Então aqui vencemos mais um vídeo, vencemos mais um tema. Vamos de passinho em passinho chegando lá. Fico meu muito obrigado, tudo de bom para vocês, me queiram bem, não custa nada. Vai lá estudar que a tua vida é muito abençoada. Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau.